E chegamos, ou melhor, cheguei aqui à ponte ao fim de 15 minutos a fazer uma corridinha. Fiz uma corridinha de 1,5 km, estacionei o carro um bocadinho mais longe do que estava à espera, mas agora sim, estamos aqui. Foi uma grande corrida para chegar aqui. Eu estacionei a quase 2 km aqui junto ao Instituto Piaget e vim a correr. E se calhar até era mais rápido se tivesse ido por fora, mas não, atravessei outra ponte ali do metro. Era mais perto por aqui, pois. Olha, já fiz o meu exercício físico. Os carros a apitar. Bem, vou seguir mais para a frente. É preciso ter muito cuidado porque o passeio não chega para todos. Não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos. As escolas de Val da Moreira. Movimento de Escolas de Montijo. Ele ainda não disse nada. Foi a Aline. Olha, a Aline, mais notícias. Tive 8.8 e o Francisco teve 10.5. Foi a Aline que mandou as conversas e ela decidiu colocar mesmo as notícias. Vamos seguir até lá ao fundo. Não paramos, não paramos, não paramos, não paramos. Unida jamais será vencida. A escola unida jamais
jamais será vencida. A escola unida 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 jamais será vencida. Unida jamais será vencida. Continuam a chegar pessoas, são pelo menos aqui já 400, 500 pessoas. A escola está na rua, governo, a culpa é tua. 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 Vamos ver o que é que está a acontecer ali. Não paramos, não paramos, não paramos, não paramos, não paramos.
rampa de acesso ali, ainda estão ali mais colegas, não sei se conseguem ver. E desse lado também? Vamos ver desse lado. Não quero deixar cair a câmera. Ali não dá para ver, mas ali dá. A escola Unida jamais será vencida. 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 Vamos até ao fim. Chamar até ao fim. Estiquem a caliqueira! Vamos até lá abaixo. Ver quem é que está lá abaixo na paragem. Como podem ver, está a ponte repleta e está aqui ainda esta zona toda da paragem, dos dois lados da ponte. Vejam só também daquele lado, se calhar já lá vou.
já lá vou daqui a um bocado, deste lado também. Deste lado da paragem ainda também repleto. Olha o motorista! Obrigado, senhor motorista! Olá, esteve muito bem. Na televisão eu via. Agora se conhecia. É a professora Cristina. Professora Cristina Mota, em direto para o Facebook. Olá, muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Olha, vamos então ao outro lado, ver quem é que está daquele lado também. É sim senhor, é para o ensino básico. Prazer. Tudo bom? Estás bem? Tudo bem. Nós conhecemos, então não? Quem é? Alberto Veronese. Luís Alberto, anda cá, abraça! Estás bom? ver? Epá, não estou a reconhecer, não. A cara é igual à fotografia. Opa, não tem nada a ver. Não. Não tem nada a ver. Alberto, não tem nada a ver. Olha, este aqui é um grande amigo meu, já há muitos anos que nos conhecemos virtualmente e agora conhecemos pessoalmente, o Alberto Veronese, do Voz Prof. Estás bom? Tudo bem. Sempre a fazer em direto? Estás a fazer em direto? Estamos a fazer em direto, então agora 50 ou 45. Eu fiquei sem bateria, não deu. Também costumo fazer para a Voz Prof. Vou tentar. Não sei quanto está, não sei quanto é que se vai aguentar, ainda vai a metade. Já na outra vez tinha visto a manifestação, mas ias a abrir, estava a ver? Não, mas a tua cara não pá, pessoalmente é outra coisa. Sim, mas a tua reconhece. Talvez. Olá, professor António, está bom? Olá, tudo vivo. Tudo bem? Bom, quantas pessoas dizes? Olha, lá em cima estava eu fiz já um bocado a conta a 400. Aqui, Umas mil no máximo. mais 1000. Talvez sim, 1000. Pá, mas não interessa. Pá, isto é muito difícil vir para aqui. Olha, estacionei a 1,5 km de distância no Instituto de Piaget e vinha a pé. A correr. Eu não conheço esta zona. Nós achámos já a caminho do Cristo Rei. É mesmo aqui ao lado. Pois. Viemos cedo. Olha, eu se calhar não hei de subir até lá, porque família e tudo mais é complicado estar a tentar. Olha, Alberto, foi um prazer enorme. Prazer. Olha, vou agora àquele lado, está bem? Vá, tchau, até logo. Então, conhecemos agora o Alberto Veronese e eu já nos conhecemos há muito tempo, mas isso é outra história que não é para aqui chamada agora. Vamos seguir e vamos ver aquele outro lado, a ver quem é que está lá. Enquanto há luz, aproveitar alguma coisa enquanto há luz, porque quando anoitecer este telemóvel não vai ver nada. Vamos parar aqui para o Ricardo também. Estás boa? Tudo bem? Então.
Vou lá abaixo tirar uma fotografia aqui para as faixas. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem. Um abraço. Vá, já Um vai. beijinho. Olha, vou descer, Já vai. vou descer, vou ali abaixo. Vais? Por aquele lado. E vais apanhar aqui as faixas ainda? Sim, vou filmar aqui. Até logo. Já cá estamos outra vez! Estamos prontos para os papéis! 7, 8, 9, ninguém nos demove! 1, 2, 3, já cá estamos outra vez! Ninguém nos demove. Não paramos, não paramos. Não paramos, não paramos, não paramos, não Vamos tentar filmar ali as faixas. Pode usar. Pode. Argumento de escolas de Valdemiolo Milhaços. Milhaços. Temos que subir, é? Estamos a dizer que temos que subir? É? Vamos até ao Cristo Rei. Ok, então esta zona aqui já vai evacuar. Desencontro o Cristo Rei. E ali temos os colegas na ponte. Bem, agora é manifestação porque nós somos um número maior do que cabe na ponte, portanto não pode passar trânsito. Parece que agora... Espera. paramos, não paramos.
paramos, não paramos, não paramos, não Não paramos, 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 não paramos. jamais será vencida! A escola unida jamais será vencida! A escola unida jamais será vencida. 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 A escola unida. E temos luz e tudo. A escola unida jamais será vencida. 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 Escola unida jamais será vencida! 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 Roberto, outra vez. Não, não está mal. Não era sair perto? Não, vamos nos Olivais. Isso é Lisboa, não é? Ah, porque não és de cá, não é?
Você vai dizer ao grande parte das nações. Sei. Só que vim com umas coisas. Essas três. Eu sou do Porto, não é? Pois sim, mas estás cá. Agora moro em Estás- Sintra, Pois. moro em Igualba. Estás em Martins, não é? Na escola. Não, estou na Aqualba, residente Aqualba. É a primeira dia. Saiu o homem do capacete. Eu fico contra um carro. Deixa andar. Não é a primeira vez. Já uma vez que anda num trapalhão a sério. Não paramos, não paramos, não paramos. Não paramos, não paramos, não paramos. Não paramos, não paramos. Não paramos, não paramos. Já com o Cristo Rei no horizonte, vamos cumprir a promessa. A luta continua na escola e na rua. 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 Na escola
Boa noite! Primeiro devia ir ao pé da casa e estava 6, 6, 23, já cá estamos outra vez!
Estamos fartos destas leis. Ninguém nos demove. Já cá estamos outra vez. Estamos fartos destas leis. Ninguém nos demove. Jamais será vencida. Escola unida. Jamais será vencida. Professores a lutar. Uma escola a ensinar. Professores a lutar. Professores a lutar. Também estão a ensinar. A escola unida. Jamais será vencida. E o país unido. Jamais será vencido. Professores a lutar. Professores a lutar. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Ninguém nos demove. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Já ninguém nos demove. Também estão a ensinar. Não respeita a escola. Costa não respeita a escola. Vamos lutar até o fim. E se o Costa não respeita a escola, vamos lutar até o fim. E se o Costa não respeita a escola, vamos lutar até o fim. E se o Costa não respeita a escola, vamos lutar até o fim. Não paramos, não paramos. Não paramos, não paramos.
não mais pelas laterais, pode ajudar se for necessário utilizarmos a pedada. Portanto, espalhar. Posso começar? Missão Escola Pública é um movimento de professores completamente apartidário, que luta pelos seus direitos e pela defesa da escola pública sob a égide de a escola constrói pontes, ajudem-nos a desbravar caminhos. Cientes de que só em união com toda a sociedade poderão lutar pelo valor inestimável que é a educação. Como grupo profissional da educação, professores, assistentes operacionais e restantes técnicos em trabalho na escola pública, temos sido alvo de tentativas de silenciamento por parte deste Governo, nomeadamente através da decretação de serviços mínimos que nos retiraram o direito ao exercício da greve. E, como tal, surgimos como grupo espontâneo de professores de escolas diversas da região da Grande Lisboa e usamos os meios que dispomos para continuar a luta, fora dos nossos horários de trabalho. Percebemos que chegamos a uma embocadura em que a necessidade fundamental é dignificar, antes de mais, os profissionais da educação, restituindo-lhes valores essenciais como o respeito e a autoridade, próprios de profissionais de inegável valor moral, motores da economia, na medida em que neles assenta a qualidade de todas as outras profissões. Posto isto, perguntamos que educação queremos para Portugal. É fundamental que todos os cidadãos percebam que a resposta a esta questão é da responsabilidade de todos e que todos têm uma palavra a dizer sobre este assunto. Já todos percebemos que a educação não é uma prioridade deste Governo e que não por não existir dinheiro para investir nela, mas porque também já todos entendemos que o dinheiro existe e que ele circula, mas apenas por opção. Por isso, é uma questão que a todos diz respeito pronunciarem sobre onde queremos ver os nossos impostos e o nosso dinheiro aplicado. Escolher a educação, porque dela depende o futuro do nosso país, é a decisão mais acertada. Literalmente se uniram profissionais da educação da margem sul e da margem norte do Rio Tejo, apelando à participação de todos os seus cidadãos, teve o seu final aqui no Santuário do Cristo Rei, revestindo-se de uma enorme simbólica, na medida em que, sendo o espaço de uma das margens com vista privilegiada sobre a outra que se pretende abraçar e ligar, ilustra a necessidade de todos se unirem em prol da escola pública, mostrando a este Governo que estes profissionais não estão sozinhos na sua luta e que as dificuldades que a escola atravessa poderão ser resolvidas com a união de todos. A escola pública constrói pontes e está em busca de todas as margens para ajudar a encontrar, de novo, a serenidade necessária para prosseguir a sua missão. Duas margens do Tejo, um só sentido, a missão escola pública. A escola constrói pontes. Todos somos margens para ligar à escola. Eu escolho apoiar os profissionais de educação do meu país.
ensaísta, que muito tem escrito acerca deste tema e que está aqui a representar todos os ilustres que não podem estar presentes. O professor António Cortês. Ilustres são vocês todos, é o que eu quero dizer. Meus caros colegas, amigos, eu não tenho nada preparado, vou falar, como diz uma música dos O Rapa, vou falar com o coração e com a razão. A ideia de que nós, professores, somos descartáveis, e esta é uma ideia que tem pelo menos 20, 25 anos em Portugal, a ideia de não valorizarem a sério a nossa profissão obedece a um modelo de economia, a um modelo de relações laborais que nós percebemos, se é que não percebíamos antes, mas percebemos hoje em 2023, que tem apenas um só objetivo. O objetivo é precarizar de tal maneira que, no limite, é como diz a colega, como todos nós dizemos, há dinheiro para tudo, menos para aquilo que é essencial. E é por isso que nós nos revoltamos e temos de exigir mais. Nesta luta que não é só dos professores, há, porém, algumas questões que nós também temos de ter coragem de interrogar e de colocar em cima da mesa. Quando nós exigimos ao governo do Partido Socialista, com a maioria absoluta, democraticamente eleito, e que, no entanto, apesar de ser um Partido Socialista, não se lembra das palavras de Mário Soares, que dizia que o Partido Socialista era um partido do socialismo do rosto humano, nós temos então de lembrar ao Partido Socialista que queremos ver uma política de socialismo de rosto humano em Portugal. Se eles não têm memória, nós, professores, temos. E a memória é uma palavra central na escola portuguesa, caros colegas. Tem que ser uma palavra central, porque se virmos bem nos últimos 20, 25 anos, mas com particular relevância, com particular incidência, com particular agudeza, desde Maria de Lourdes Rodrigues, que é hoje reitora do ISCTE. Vejam bem. Pois bem, desde o tempo de Maria de Lourdes Rodrigues, que o que se tem estado a fazer é cavar a sepultura da escola pública, retirando aos professores, na formação de professores, mas também ao longo da carreira, algo que é de facto fundamental para a escola funcionar, que é memória, cultura e livros, meus caros amigos. Não é computadores, não é o digital, são livros. Por muito que custe à ideologia oca destes socialistas que no fundo são neoliberais. E dos neoliberais que no fundo não são nada. E são apenas e só inimigos da escola pública. E inimigos da escola pública porque no limite, o que nós temos é um modelo classista de educação. Os pobres não têm direito a uma educação de qualidade. Os meninos ricos, esses que podem pagar colégios privados ou ir para fora de Portugal estudar, esses sim têm a educação que deveriam ter no país, mas não têm. Para o país só está reservada uma educação pobre. Os ricos esses podem ir para fora. Ora, isto não é socialismo. Isto não é democracia. Nós temos que ser capazes de uma outra coisa. Em todas as escolas nós sabemos hoje que há direções inimigas dos professores. É mentira? É mentira? É mentira? Há professores que são perseguidos nas suas escolas. É mentira? Há professores que são cultos, que querem fazer mais nas suas aulas e são olhados de lado pelos colegas. Isso não pode ser de uma escola que nasceu com 25 de Abril para garantir a qualidade da democracia em Portugal. Não podemos permitir isso. A escola é o espaço da cultura e da democracia. Não é o espaço da doação. Não é o espaço da intriga. Não é o
E por isso, colegas, quando voltarem à escola amanhã, nas vossas escolas, façam aquilo que é fundamental também. Nós temos de converter, por assim dizer, já que estamos ao pé do Cristo Rei, nós temos de converter os não convertidos, e há muitos colegas que não foram ainda convertidos, porque infelizmente estão inconscientes para aquilo que está no rolo compressor deste modelo educacional. Meus amigos, o digital na escola, uma escola sem livros, sem cultura e sem memória, o digital na escola, a ideia do professor técnico, muito cioso das grelhas Excel, muito cioso, enfim, das metas curriculares, muito cioso do seu papel como instrutor, que não como professor, porque uma coisa é um professor, outra coisa é um instrutor. Eu, instrutor de condução, não quero ser. Pois bem, nós, professores, temos de pugnar por um modelo também diferente de professor. Aquele professor que leva para as aulas cultura, trabalho feito, leituras. E isso é que enriquece as aulas. Não é a lógica do PowerPoint, meus amigos, não é. Porque isso seca a vossa imaginação, seca a imaginação dos alunos e, no limite, é concordante, é cúmplice da educação assassina que nos querem impor há 20 anos. Tudo no rolo compressor, professores e alunos, para depauperar e precarizar a democracia em Portugal e o valor do trabalho. É também isso que querem fazer. Por isso é que há o congelamento das carreiras no 5º e 7º escalões, e por isso é que quando nós nos revoltamos hoje num movimento independente que vai crescer, este movimento tem de crescer, o movimento que está aqui, independente de partidos e de sindicatos, tem de crescer, porque é a voz viva e autêntica dos professores. Esta é a voz viva e autêntica. Tem de ser. Tem de ser. Nós temos de, em Portugal, temos de nos libertar de vez dos patrialismos, pá, desta ideia terrível, herança fascista, de querermos que, vejam bem, que ditem superiormente o que é que nós temos de fazer nas aulas. Isto é contra a natura. Um professor é livre para dar as suas aulas. Não é de facto um número. É um ser humano com cultura que quer dar o melhor aos filhos, aos netos, quer dar o melhor aos filhos dos seus colegas, aos filhos dos seus concidadãos. E por isso digo, para terminar, que há outras pessoas que nós temos de convocar para esta luta, e isso sim fará tremer este governo, que tem de facto de ser, não pode ser autista, tem de nos ouvir. Eu só faço esta pergunta: se este partido, se o governo socialista não nos ouve, vocês estão à espera que seja um futuro governo PSD Chega a ouvir? É porque o que está na calha é isso mesmo. Vejam o que disse o líder do PSD ontem. É o mesmo discurso do PS. É a mesma coisa. É preciso negociar. É preciso que o Primeiro-Ministro venha ter connosco. Oh, meus amigos, então eles andam a negociar tudo isto há 20 anos. Mas, no fundo, não negociam. Precarizam. Ora bem, quem é que nós temos de chamar para esta luta? Temos de chamar os pais. Muitos estão connosco. Mas vejam o que é, quando estiverem connosco, as principais vítimas de uma educação burocrática. As principais vítimas de uma educação estupidificante. As principais vítimas de uma educação que formata tudo para estupidificar e assim manter alienados os futuros eleitores. Eu estou a falar dos alunos. São os adolescentes que nós temos de chamar futuramente para as nossas lutas. E aí não são colegas. Meus amigos, chegou aqui um colega com cravos de abril, apesar de estarmos em março. São difíceis de encontrar, mas encontram-se sempre cravos de abril. É na Tila! Eu sou filho da escola pública. Todos nós somos filhos da escola pública. Do ministro eu não sei. Agora, há uma coisa que eu sei. Para nós fazermos com que Portugal seja um país onde se pode viver, os professores também têm de, para além de reivindicar o que é justo, os 6 anos, os 6 meses, os 23 dias, nós temos de também ter outro discurso, meus amigos.
Nós temos de levar o discurso da liberdade e democracia para dentro da escola e nas nossas conversas, enfim, com o governo, com os representantes sindicais, porque tem-se falado pouco disso. Nós sabemos que hoje um professor, para reprovar um aluno, na verdade não o pode fazer. Nós temos de, para ensinar a sério, temos de contornar a ideologia louca que nos querem impor, desde os manuais escolares, passando por, na formação de professores, isto é escandaloso, há quem tenha de ler webinars do Ministro e de outras coisas assim, na formação de professores. Isto é doutrinar para governar e para dominar, e nós não podemos permitir isso. Quem é mais velho... Quem é mais velho e estudou na escola pública, lembrar-se-á de certo que houve um tempo na escola pública em que nós tínhamos, de facto, intelectuais. O professor era respeitado. O professor era ouvido. O professor não estava nas mãos de conselhos executivos que são seus inimigos hoje. Diretores de conselhos executivos, o que for. A questão é esta. Nós não tínhamos outra coisa senão a nossa liberdade. Nós, sem liberdade, não podemos exercer a docência. Nós temos de exigir isso nas nossas escolas. E, como já tenho ouvido e concordo, os planos anuais de escola não podem ser essa infantilização de ações para isto, ações para aquilo, visitas disto, visitas daquilo. Oh, meus amigos, eu sinceramente digo como professor, os alunos respeitam-nos e vão respeitar-nos sempre quando nós formos agentes multiplicadores de cultura. Porque nós temos de recusar uma coisa que nos impuseram. A formatação tecnocrata, o professor burocrata, o professor que faz trabalho administrativo. Nós dizemos não à burocracia, não à tecnocracia e não ao fascismo digital. Não à formatação, abaixo as cruzinhas, essa ideologia louca das folhas Excel. Oh, meus amigos, eles, na verdade, nós temos de ter a coragem de fazer, de propor um grande encontro nacional de professores, onde os currículos sejam revistos, onde haja matérias pertinentes a serem dadas nas aulas, porque nós todos sabemos, vocês têm filhos, os vossos filhos leem, eles sabem de facto escrever. Com que qualidade é que saem do 12º ano para a faculdade? Nós sabemos, nós estamos a ser coniventes com uma mentira nacional. Nós somos obrigados a fazer transitar alunos sabendo que eles na verdade não aprenderam nada. Isto é criminoso, isto lesa a democracia, põe em causa aquilo que se ganhou com o 25 de Abril. Temos de ser capazes de ter coragem e dizer isto a quem governa. Quero, por último, dizer o seguinte. Eu tenho, nos últimos 15, 20 anos, ido a muitas escolas, é verdade. Estou disponível para ir às escolas todas aqui da Margem Sul, da Margem Norte, Este a Oeste. A minha luta é o combate pela educação, uma educação com cultura. Pontinha, terra da liberdade! Irei à Pontinha, não fica longe. Ora bem, há uma palavra central na educação em Portugal de que nós precisamos como pão para a boca, queridos amigos. A palavra é esta, quanto a mim. Para além de liberdade, para além de independência, para além de cultura e memória, como disse, oh meus amigos, não se fará Portugal se não houver utopia. O rolo compressor de um cotidiano em que nós trabalhamos para empobrecer e somos todos, enfim, levados ao único ismo que sobrou, que é o consumismo, pensem bem se isso não é uma maneira de nos manter alienados. É uma maneira de nos manter alienados, chegamos exaustos a casa, não temos tempo para ler, não queremos ler, e como se não bastasse, temos um aparelho mediático das Cristinas e dos Goxas, passando a outras figuras gradas, só nos estupidificam. Os professores têm que estar na vanguarda da luta por uma cultura democrática a sério, e por isso eu digo, livros na escola, liberdade aos professores. A palavra utopia é fundamental
Portugal em democracia. Sem utopia nada se fará. Acredito, sinceramente, eu sinto isto, espero que vocês sintam também. Está a nascer, há 5 meses para cá, vem nascendo um movimento, enfim, chamem-lhe o que quiserem. É a energia vital, é a energia de um povo que tem sido humilhado, de uma classe que tem sido humilhada, que tem sido desprezada. Mas há uma energia qualquer a passar por todos nós. Essa energia não pode morrer, essa energia não vai morrer e nós precisamos de utopia. Nas escolas, nas aulas, nós temos de levar aos nossos alunos a utopia. Essa palavra que o neoliberalismo e que a economia que mata, como disse o Papa Francisco, nos roubaram. Eles roubaram-nos a utopia. Mas nós temos de ser capazes, digo isto alto e bom som para o João Costa ouvir, nós temos a utopia do nosso lado, nós temos a liberdade do nosso lado, nós temos a cultura e queremos as humanidades de novo na escola, sem as quais nada se fará, porque nós não somos técnicos, nós somos professores, nós não somos burocratas, nós não somos tecnocratas, nós somos professores. E o professor é aquele que professa, o professor é aquele que é mais do que um simples profissional da educação. Eu quero dizer isto. Sim, nós somos profissionais da educação, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos portadores da esperança e sem esperança nada se fará. Os nossos alunos, os nossos adolescentes, as nossas crianças precisam de aulas diferentes. Precisam de escapar ao rolo compressor do tudo igual, do tudo da mesma forma e precisam também de saber o valor da reprovação, pá. É impopular dizer-se isto, mas tem de ser dito. Um professor tem de fazer isto com os seus alunos. Quando não sabe, tem de ser capaz de trabalhar com o aluno, fazê-lo parar para pensar e aprender melhor. Porque senão estamos a mentir nos resultados, estamos a mentir em tudo. E temos de ser capazes de enfrentar diretores que sejam inimigos da escola com liberdade, com cultura, com memória e com livros. Temos de ser capazes disso. Terminarei fazendo um apelo. O apelo é sério. É um apelo para que este movimento, para que a missão escola, que no fundo é a missão escola, a missão cultura, a missão liberdade, a missão Portugal, mas um Portugal livre, um Portugal com imaginação, um Portugal onde nós não estejamos todos a dizer o mesmo, um Portugal onde sejamos mais lidos, mais cultos, mais vivos, mais utópicos, mas com uma utopia que se realize na escola concretamente. A todos eu apelo, não deixem de se manifestar, mas agora com novas palavras de ordem. E eu lembro-me sempre de uma, por isso é que pedi ali ao nosso DJ para pôr o Zeca Afonso. Não há luta, não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. É uma parte da letra de Teresa Torga, da música Teresa Torga, pois eu lanço este rap, que se grite onde for, não há bandeira sem luta, não há luta sem batalha. E a nossa bandeira é a cultura, é a memória, é a dignificação profissional, é a restituição do tempo de serviço, mas é também, em nome dos alunos, por uma escola que seja de facto espaço cultural. Sem isso, nada feito. A escola não pode ser o rolo compressor que o ministro quer que seja. Este e todos os outros. Se for o rolo compressor, meus amigos, em breve nós estaremos como o Brasil, que hoje, de facto, é o inferno educativo. Prestem atenção a isso e não permitam que transformem a escola pública no inferno tecnocrata e de bandalheira total, onde nada se aprende sob a capa de todos transitarem porque são todos muito inteligentes. Isso é mentira, não podemos permitir isso. Utopia, liberdade, memória e livros. Viva os professores! Viva a cultura! Viva a memória! Viva a escola pública! Viva a democracia! Viva a utopia! Leiam, informem-se e estejam atentos. Querem nos impor um modelo de escola sueca? Leiam sobre isso. Não ao modelo da escola sueca em Portugal. Leiam e informem-se sobre isso. É o que está em causa e por isso é que o digital é também nosso inimigo. Viva a escola pública! Viva os professores! Viva a liberdade! Viva a utopia! Viva a memória!
Vamos embora, professores, com força, com energia, vitalizados, com nova energia para o combate que vale a pena. Colegas, vamos oferecer aqui ao António, ao professor António, um cravo. E eu queria corrigir qualquer coisa no meu próprio discurso. Temos falado muito de ilustres e de notáveis, quando na verdade a palavra que deveríamos utilizar era intelectuais. Porque também é isso que nos tem faltado na voz. São os intelectuais. E aqui temos alguns deles que nos têm tão bem representado na televisão, nos meios de comunicação social, chegam a nível nacional, mas também do mundo fora. Muito obrigada. Meus amigos, a questão é mesmo esta. O que é uma escola se não houver imaginação e intelecto? É fábrica e nós não podemos permitir isso. Portanto, Goretti, nós todos, cada um à sua maneira, tem de facto fazer um esforço por se, desculpem o palavrão, por se autorrevolucionar. Tem de ser capaz de ir à procura do que é diferente e dar aos alunos o que é diferente. Eu fico escandalizado, sou franco, quando vejo, por exemplo, em manuais de português, respostas à margem das páginas, para nós debitarmos as respostas que uns sábios dizem que devemos dar. Eu acho isto extraordinário. Não pode ser. Nós temos outra coisa por que lutar. Eu não queria tirar a palavra aos colegas, não vou-me calar, mas aqui ao pé do Cristo Rei eu quero lembrar o seguinte. Quando nós falamos de educação, raramente se falou da educação em Portugal, no sentido que pela primeira vez em muitos anos vocês, nós todos estamos a falar agora. É que de facto a palavra-chave é mesmo esta. Cultura. Um país sem cultura, um país sem livros, sem gente que questione porque é culta, é um país à mercê de todas as políticas alierantes e daquilo que no fundo sempre foi a meta de todos os regimes totalitários e no fundo fascistas. O medo, a meta deles é instalar o medo, é insuflar-nos o medo e por outro lado é manter-nos na obscuridade, no obscurantismo, e isso não pode acontecer. Por isso é que eu tenho pugnado em livros diversos, em intervenções diversas, por uma escola com cultura e com livros. Peço que se juntem a mim nessa luta, que se juntem a todos nessa luta, porque os nossos alunos estão sedentos de coisas diferentes. O PowerPoint que diz igual ao outro, o digital que impõe uma ideologia oca, totalitária, isso está a secar algo que é fundamental na escola portuguesa e que houve até início dos anos 90. Imaginação e liberdade. Lembro um dito de maio de 68. Imaginação ao poder! Nós também queremos isso. Imaginação ao poder. Força, professores, e vamos a isto. Viva a escola pública! Viva a liberdade! Viva a democracia! Viva a cultura! Viva os professores! Viva a classe docente! Resistente! Classe docente resistente! E agora estou à altura de ouvirmos uma outra intelectual. É autora, é investigadora, é historiadora, é professora universitária. Estamos a falar naturalmente da Raquel Varela. Boa noite a todos. É muito emocionante estar aqui e ouvir-vos, como foi muito emocionante estar nas manifestações gigantescas. Os filhos das classes trabalhadoras e médias têm hoje, na escola pública portuguesa, a garantia de que não vão a lado nenhum, a não ser com uma fábrica, trabalhar pelo ordenado mínimo, com um emprego sem qualquer qualificação científica e técnica. Na fábrica vão ganhar 800 euros e no emprego
vão ganhar 1000 euros. Esta é a realidade que foi construída nos últimos 30 e 40 anos por estes governos. A escola adaptada ao mercado de trabalho é uma escola completamente esvaziada do conhecimento científico. O currículo flexível é o fim do currículo. O currículo não é uma coisa que se inventa em cada escola por meia dúzia de diretores ou do presidente da junta e da Câmara Municipal e do empresário que montou uma empresa ali ao lado. Isso não é currículo. O currículo é a concentração do conhecimento científico